Olá! Seja muito bem-vindo para mais um episódio desse canal, porém agora vai ser um pouquinho diferente. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, deixa seu comentário, compartilha com teu amigo e vamos que vamos. Eu fiz um vídeo aqui ontem para vocês, acabei postando e excluindo, que era perguntando o que vocês queriam saber, o que vocês queriam que eu comentasse. E uma pessoa chegou em mim e falou assim: você não piscar nos seus vídeos faz parte de alguma estratégia? Gente, eu dei risada. Aí eu fui olhar o vídeo, eu realmente não piscava nenhuma vez naquele vídeo. E nesse aqui, ó, tô só piscando, hein? Mas hoje eu já vou falar de um crime. Um não, vários. Cara, eu vou falar de uma época que a Califórnia tava assombrada. Todo mundo com medo. Meu filho, nessa época, até eu ia preferir morar no Brasil. Hoje eu vou falar do The Night Stalker, Richard Ramirez. Então, roda a vinheta. Ricardo Levia Munoz Ramírez nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, uma cidade ali no Texas. Sua mãe, Mercedes, e seu pai, Julio Ramírez. Os pais dele eram imigrantes mexicanos e ele era o caçula de 5 filhos. Aí olha aqui eu fazendo a fotossíntese aqui, ó. Aproveitando a luz do dia porque eu não tenho ring light. Todo mundo que conhecia ali o Ramírez sempre falaram que ele era uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito pacata, e ele sempre foi uma criança esquisita ali perto de todo mundo. Com apenas 2 anos de idade, um armário caiu na cabeça dele. Ele teve que levar mais de 30 pontos de sutura, além de tudo ele teve convulsões por conta desse episódio. As convulsões elas continuaram, e aos 6 anos de idade ele foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal, que é um tipo de epilepsia focal, que apresenta grande relevância clínica em razão de alta incidência e gravidade. Os pacientes que têm esse tipo de epilepsia geralmente apresentam crises focais simples ou complexas que se originam de estruturas mesiais do lobo temporal. Olha o Rod Wikipedia aqui. Então, como eu tinha falado, ele gostava de se isolar, então ele gostava de fazer os hobbies dele sozinho. Aos 10 anos de idade ele começou até a dormir em cemitério, só pra você ter ideia. Ele ia sozinho à noite e ia dormir no cemitério. Ai, gente, eu confesso que eu fazia isso, mas era com os meus amigos góticos. Quando ele tinha por volta de 13 anos de idade, ele começou a andar muito com um primo dele chamado Mike. O Mike, ele era um veterano de guerra lá do Vietnã. Aí o Mike começou a mostrar fotos de mulheres que ele tinha torturado lá no Vietnã, se gabando daquilo, sabe? E o Ramírez, ele começou a ficar fascinado por essas histórias. Esse Mike, ele foi praticamente um instrutor pro Ramírez. Eles gostavam muito de passear de carro pra ficar conversando sobre essas histórias que aconteciam no Vietnã. Além de tudo, eles adoravam, ó, fumar um. Foi nessa época, segundo Ramírez, que o primo dele ensinou ele a atirar e a cortar pessoas para se obter o efeito máximo. Mais ou menos ali por essa época, o Mike acabou matando a esposa dele na frente do Ramírez. Depois desse acontecimento, foi só ladeira abaixo, minha filha. Ele começou a faltar na escola, cheirar cola e óbvio que ele continuou fumando a maconha dele, né? Aí ele largou a mão, decidiu largar a escola antes mesmo dele ter completado o 1º ano. Aí ele começou a fazer alguns pequenos delitos ali para poder financiar aquele vício de drogas que ele estava tendo. Inclusive, nesse período, ele foi preso por porte de droga. Lá em 1977, quando ele tinha apenas 17 anos, ele foi para a cadeia pela primeira vez. Ainda com 17 anos, ele começou a frequentar alguns cultos religiosos. Olha a ironia. Daí, ele começou a se interessar por satanismo. Então, gente, tudo a ver, né? Tudo a ver, ó. Ok, aos 18 anos, ele mudou para Califórnia. Segundo a mídia, quando ele mudou para Califórnia, ele já não ligava muito mais para nada. Ele vivia de comida pronta, vivia comendo doce, ele não ligava muito para a higiene pessoal e os dentes dele acabaram apodrecendo. Além de tudo, lembra o ladeira abaixo que eu tinha falado pra vocês? Ele conseguiu se afundar mais um pouquinho, agora ele estava viciado em cocaína também. Aí, para alimentar esse vício, ele começou a assaltar carros. Em 1981, ele foi preso em Pasadena. Em 1984, ele foi preso em Los Angeles. Tudo por roubos de carros. Ei, meu caro jovem rapaz, meu querido telespectador, meu amado telespectador, não roubem carros. Aí no dia 28 de junho de 1984, ele estava totalmente drogado e entrou na casa de uma senhora de 79 anos. Essa senhora se chamava Jenny Wilco. Ele a estuprou, a esfaqueou até a morte, além de ter roubado a casa dela todinha. E aí ele fez o Lázaro, gente, acredita? Fugiu. Quando a polícia chegou, eles colheram algumas impressões digitais que ficaram ali na janela, que o Ramírez ele utilizou para poder entrar na casa, e levaram, e também não tinha mais nenhuma outra evidência. Ah, mas meu querido jovem telespectador, você acha que não tem como piorar, não? Tem, meus amados, eu digo que tem. Richard Ramírez, ele conseguiu uma arma
calibre 32 para cometer ali os próximos. Aquele ali foi só um teste. Dia 17 de março de 1985, alguns meses ali depois daquele primeiro assassinato dele, ele abordou uma mulher chamada Maria Hernandes, de apenas 22 anos, na porta da casa dela. Ele estava com uma arma apontada para a cabeça dela. Porém, com sorte, ela se defendeu e a bala pegou apenas na mão dela. Ela se jogou no chão ali do mesmo jeito e se fingiu de morta. Porém, isso não impediu dele entrar na casa dela e acabar matando Dale Okazaki, de 34 anos, que era uma colega de quarto dela. Ela foi morta com um tiro na testa. Ela morreu na hora. A Maria Hernandes, ela foi socorrida e foi levada para o hospital. Aí ela conseguiu dar uma descrição do assassino. Porém, nada que ajudasse muito. Ela disse simplesmente que o cara era alto e que ele usava um boné. E a única pista que os policiais acharam ali na cena do crime foi um boné deixado para trás, um boné do AC/DC. Naquela mesma noite, Ramírez, ele não parou, ele tava a todo vapor ali. Ele abordou uma estudante de direito chamada Celia Yu, de 30 anos, ali em uma via pública. Ele tava cada vez mais cara de pau, né? Ele obrigou ela a sair do próprio carro e deu 2 tiros no peito dela. E ainda saiu dirigindo o carro da mulher. Ela ainda foi socorrida com vida. Um casal presenciou a cena e ajudou ela com esse socorro. Porém, horas depois, ela simplesmente não resistiu e morreu no hospital. Mais tarde, lá na autópsia, descobriram que a bala retirada da mulher... Gente, pelo amor de Deus, eu não vou falar o nome dessa mulher de novo, é difícil demais. Foi disparada da mesma arma que matou Dale Okazaki. Naquela noite, mais cedo. Aí quando a gente pensa que ele pode dar uma pausinha, naquele mesmo mês, no dia 27 de março, Peter Zazaha foi visitar os seus pais. Quando ele chegou lá, ele só encontrou corpo. Seu pai, Vincent Zazaha, ele morreu aos 64 anos com uma bala no crânio. E sua mãe, Maxine Zazaha, de 44 anos, estava morta na cama, nua. Quando ele matou o Vincent, ele amarrou a Maxine na cama, justamente para poder fazer abuso sexual com ela, além de também roubar a casa. Porém, ela conseguiu se soltar daquelas amarras e pegou uma arma que estava embaixo da cama. Essa arma era uma espingarda. Aí ela apontou para ele e atirou. Porém, falhou porque a arma estava descarregada. Ele ficou com ódio da cara dela. Ele deu um tiro na cara dela, arrancou os olhos dela, além de tudo, ele deu muita facada nela. Aí na autópsia descobriram que todos esses ferimentos ali de facada, de arrancar os olhos, foi tudo feito já com ela morta. A polícia já estava começando a ficar doida, hein? Um monte de assassinato ali acontecendo e eles não tinham nenhuma pista, não tinham nada. Eles já desconfiavam que tinha um serial killer por ali. Porém, eles estavam um pouco confusos. Porque geralmente o serial killer tem um padrão e tem um modus operandi, que era totalmente diferente do que estava acontecendo. Por sua vez, Ramírez, ele continuou cometendo seus crimes, ele não estava sendo pego mesmo. 2 meses depois, no dia 14 de maio de 1985, o Ramírez ele decidiu entrar na casa de uns idosos ali para ele poder roubar. Esses idosos eram William e Lillian. William foi assassinado a tiros na cama. A Lillian era portadora de necessidades especiais. Ele a espancou, a estuprou, porém ele não a matou. E isso fez com que ela fosse capaz de descrever o assassino. Uma pegada foi deixada no jardim deles. Porém essa pegada ela batia ali, ó, com uma pegada que foi captada ali nos assassinatos anteriores. Então aí a polícia confirmou a suspeita de que realmente era um serial killer que estava agindo. Naquele mesmo mês, dia 29 de maio de 1985, 2 irmãs, Mabel, de 83 anos, e Flores, de 81 anos, foram mortas a marteladas. Gente, que crueldade, velho. Nesse episódio, ele acabou desenhando pentagramas com batom nas paredes e também no corpo das vítimas. Como geralmente ele cometia os crimes dele na parte da noite, a mídia ela já começou a dar aqueles apelidos que a gente adora, né? O intruso do vale, o perseguidor da noite. Apenas um dia depois, dia 30 de maio, Carol Kyle, de 41 anos, foi simplesmente acordada com uma lanterna na cara. Era o Ramírez. Ele simplesmente amarrou ela, amarrou o filho dela na frente dela, estuprou ela na frente do filho dela, porém nesse ele foi embora. Aí ela conseguiu dar características dele pra polícia. Nessa altura, a população estava totalmente em pânico. O pessoal trancava a porta e janela, deixava a luz acesa em tudo quanto é canto. O pânico ali na Califórnia foi instaurado mesmo. No dia 8 de agosto, mais um casal foi vítima do Ramírez. Depois disso, ele decidiu ir embora de Los Angeles e foi para San Francisco. Lá ele não fez corpo mole não, viu? Ele continuou da onde ele tinha parado. Lá ele já chegou matando o casal Penn. Peter Penn e Barbara Penn. Os dois morreram com tiros na cabeça. Porém, a Barbara ela morreu depois, porque antes é óbvio que o Ramírez ele tinha que abusar sexualmente dela, né? Cara, sinceramente, nesses casos eu acho que a morte é pouco.
Nesse episódio, Ramirez ele também desenhou pentagramas nas paredes e no corpo das vítimas. E isso colocou a polícia de São Francisco em alerta. Que aí numa coletiva de imprensa que eles fizeram lá, eles divulgaram tudo o que eles sabiam sobre aquele assassino. Justamente porque eles linkaram com os assassinatos em Los Angeles. Óbvio que ele estava com medo de ser pego, ele acabou retornando para Los Angeles. Porém, ele se livrou daquele par de tênis que ele havia deixado pegadas lá naqueles outros assassinatos. Ele jogou ali na Baía de São Francisco. Na noite do dia 24 de agosto de 1985, ele foi a Mission Viejo, que é uma cidade lá na Califórnia. Foi lá que ele matou Bill Carnes e estuprou várias vezes a namorada dele. Quando ele terminou, ele obrigou ela a simplesmente jurar amor por Satanás. E ela, com medo dele a matar, simplesmente jurou. E ele deixou ela viva. E isso fez com que ela também fosse capaz de dar características do assassino. Um vizinho do Bill, ele percebeu que tinha um carro que estava rondando ali a vizinhança naquela noite do assassinato. Como ele achou esquisito, ele anotou a placa e ele disse aos policiais a placa do carro. Eles verificaram que era um Toyota de 1976 laranja e havia sido furtado. 2 dias depois eles encontraram o carro, sem o Ramirez, é claro. Após várias perícias ali naquele carro, eles identificaram uma impressão digital ali no espelho do retrovisor. A impressão era de Ricardo Levia Muñoz Ramírez, ou como era mais conhecido, Richard Ramirez. E aí depois identificaram que essa impressão digital batia com várias outras que eles encontraram nas outras cenas de crime. Ali, ó, a polícia deu partida em busca daquele cara. O Ramirez, ele não tinha noção de que o rosto dele estava sendo divulgado por aí, porque ele estava lá no Arizona visitando um parente dele. Aí um homem que trabalhava numa agência de viagem foi até a polícia e disse que aquele cara que eles estavam divulgando a foto tinha comprado uma passagem para Phoenix, no Arizona, e também ele comprou uma passagem de volta. Claro que a polícia fez aquele cerco e aguardou ele voltar. No dia 31 de agosto, quando ele estava voltando, ele estava passando na frente de uma loja de revistas dentro da rodoviária e uma vendedora gritou: "É o matador! É o matador!" Porém, ele acabou fugindo, ele acabou correndo ali uns 3 km. Gente, parece a polícia brasileira atrás do Lázaro. Ele tentou roubar o carro de uma moradora, porém os vizinhos, eles perseguiram ele, agrediram ele e mobilizaram até a chegada da polícia. Prenderam o homem! Em 20 de setembro de 1989, aconteceu seu julgamento. No julgamento, quando começou a passar as fotos das vítimas, ele começava a ofender as famílias, ele dava gargalhada, ele ficava mostrando o pentagrama que ele tinha desenhado na mão. Um total desrespeito. Tiveram 165 testemunhas ali contra ele. Porém, a partir da 8ª, já foi o necessário para poder condená-lo como culpado. Ele foi condenado à morte na câmara de gás. Por 13 assassinatos de 15 cometidos, 5 tentativas de homicídio, 11 atos de agressão sexual e 14 roubos. Quando ele recebeu a sentença de morte, ele respondeu: "Grande coisa, a morte é sempre a solução. Vejo vocês na Disneylândia." Quando ele estava preso, ele passou a atrair bastante gente que também se interessava por rituais satânicos como ele. Inclusive ele recebia cartas, ele recebia visitas também de gente que o admirava. Ele começou um relacionamento com Doreen Liory, que era uma das meninas que admirava ele. Ele se casou com ela em 1996, na prisão de San Quentin. A execução desse cara demorou tanto, mas tanto, que nem o corpo dele conseguiu esperar e ele faleceu ali em junho de 2013. Ele tinha um câncer no sistema linfático. A esposa, Doreen, já tinha mais ou menos uns 3 anos que ela não aparecia lá pra visitá-lo. E nem quando ele morreu ela foi capaz de ir lá. E assim foi o fim deste homem deprimente. Cara, que caso, hein? O cara totalmente descontrolado. Se eu encontro uma pessoa assim no meio da rua, meu Deus do céu, eu viro flash na hora que eu paro do outro lado do mundo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou pedir de novo pra você deixar o seu like, se inscrever, deixar seu comentário e também seguir nas redes sociais. Às vezes o YouTube ele não notifica quando eu posto algum vídeo novo, porém eu sempre vou notificar vocês pela minha rede social. Quarta-feira tem vídeo novo pra vocês. Eu tô ansioso. E você, tá? Tchau!